dia a todos. Antes de mais, antes de entrar propriamente na apresentação do site, do website sobre o Centro de Referência do Cancro do Reto, fazer apenas aqui uma pequena contextualização. Portanto, o Centro de Referência do Cancro do Reto foi reconhecido em 2016. Inicialmente houve um processo de candidatura em 2015. O Centro de Referência do Cancro do Reto é o único centro de referência no Algarve e no Baixo Alentejo. E, para terem uma ideia, a sul do Tejo só existem 3 centros de referência. Nos últimos 5 anos, nós tivemos em programa 541 doentes, dos quais 428 foram submetidos a intervenções cirúrgicas. A atividade principal do Centro de Referência é uma atividade essencial, em que consiste na organização das várias disciplinas e nas várias especialidades que integram o tratamento do cancro do reto, mas é mais do que meramente uma componente assistencial. Nós temos primado pela parte da atividade científica, pela parte da formação, e o Centro de Referência é uma unidade acreditada pela Sociedade Europeia de Coloproctologia para receber internos para estágios. Nós temos projetos no âmbito da qualidade e destaco um projeto que estamos associados com a SONAI para a concretização de casas de banho preparadas para os doentes com portadores de ostomia. E esta é uma iniciativa que é à partida, em março deste ano, vamos ter a primeira casa de banho completamente remodelada num dos shoppings da SONAI em Guimarães, e que depois vai se estender por todo o país. E nós temos tentado também desenvolver projetos a nível da literacia. Aqui a questão é que, tendo em conta o tipo específico do doente com cancro do reto, que é um doente que, apesar da média de idades, e são dados dos nossos doentes, tem vindo a diminuir, são doentes à volta dos 68, 70 doentes. Portanto, aqui a questão é como é que podemos fazer literacia a nível destes doentes, quer para os doentes, quer para a família. Se procurarmos na literatura, e esta foi uma pesquisa que nós fizemos esta semana, já existem alguns trabalhos que envolvem a utilização de ferramentas informáticas como forma de chegar aos doentes e à sua família. E, curiosamente, na última revista da Colorectal Disease, que é uma das revistas com maior impacto a nível da cirurgia coloretal, um dos artigos que saíram na última edição foi sobre como utilizar ferramentas informáticas, e neste caso uma app, para reduzir as readmissões hospitalares após a cirurgia coloretal, que, como sabem, é das cirurgias que têm maior taxas de complicação. Assim, a nossa proposta foi a criação de uma ferramenta informática como forma de chegar quer aos doentes, quer à população. Esta ferramenta estava desenvolvida em 3 fases. Numa primeira fase, consistiu na criação de um site específico para o tratamento do cancro do reto, onde podemos ter todas as informações. Numa segunda fase, a criação de uma app. E numa terceira fase, a integração de toda a informação e de maneira que haja interação, quer entre os doentes e os familiares, com a equipa, através da inteligência artificial, através da possibilidade eventual de marcações de exames e até de monitorização de alguns critérios que nos podem ser importantes mesmo para, como viram num dos trabalhos apresentados, para reduzir a taxa de readmissões a nível hospitalar, portanto, para haver uma troca de informação. E aquilo que foi proposto foi a criação do site. Entre janeiro e fevereiro de 2022, nós tivemos online uma versão beta só para pessoas, para convidados e para um grupo selecionado de utilizadores como forma de testar, e entrou definitivamente online em março de 2022. Portanto, o site é um site, na minha opinião, é um site atrativo e fácil de navegar. Está dividido permite-nos introduzir algumas mensagens, alguns artigos, que muitas vezes nós também temos um protocolo com a imprensa regional como forma de literacia e de expor alguns temas que achamos que são interessantes, nomeadamente a nível do rastreio, portanto, e nós conseguimos divulgar este tipo de informação. Está organizado por links que permitem que quem consulte possa ir diretamente para as áreas de maior interesse. Temos 4 grandes grupos, ou 4 páginas principais, uma que fala sobre toda a informação que é importante, nomeadamente quem é que constitui a equipa, toda a informação que nós podemos encontrar, quer em termos da carteira dos serviços do centro de referência,
todas as informações que são importantes para quando os doentes nos procuram, ou quando são internados, ou quando vêm fazer exames. Tem também os guias de acolhimentos, tem os planos de ação, tem os relatórios de gestão dos últimos anos, tem tudo aqui introduzido. Em termos de meios de diagnóstico, portanto, é importante que os doentes, quando chegam às nossas consultas, saibam qual é o percurso que eles vão ter que fazer no nosso centro, e estamos a falar de doentes que, à partida, vão ficar 5 ou mais anos ligados às nossas consultas, portanto, e nós temos de ter um conjunto de informação, nomeadamente, neste caso, em termos de meios diagnósticos, quer sejam os exames de radiologia ou de gastroenterologia, em que se explica como é que nós fazemos o estadiamento, porque é que fazemos o estadiamento e o que é expectável que aconteça. Em termos de tratamentos, nós, quando falamos em cancro do reto, não falamos só de tratamentos cirúrgicos, temos a parte da quimioterapia, dos tratamentos adjuvantes e neoadjuvantes. Portanto, é importante também que os doentes tenham a percepção de qual é o percurso e saber que os timings existem e que existem timings e porque é que são precisos estes timings. Portanto, não é chegar e ser logo submetido a uma intervenção cirúrgica. Quais são as indicações para a quimioterapia, o que é expectável na quimioterapia, o que é que nós vamos fazer na quimioterapia, quais são as complicações, o mesmo se passa com a radioterapia, o mesmo se passa com os procedimentos cirúrgicos, que é importante os doentes terem esta noção. O doente ostomizado, quer pelo tipo de relação que nós temos com eles e os tipos de cirurgias, portanto, também merecem um destaque no nosso website. E depois temos uma parte de contactos gerais, que é para informar como é que os doentes de qualquer parte do Algarve, como é que conseguem chegar aqui ao nosso site. Tendo em conta a apresentação do nosso site e apesar de ainda não termos um ano em que ele esteja online, temos praticamente 10 meses, nós solicitamos uma análise do tráfego do nosso site. E, portanto, a primeira coisa que nós quisemos saber é quem é que nos visita. E aqui surgiu logo uma agradável surpresa, porque eu estava à espera, que nós estamos a falar de um universo de 500 doentes, que com as famílias, portanto, eu estava à espera que praticamente só viessem pessoas de Portugal. E é engraçado que temos o segundo país que nos procura mais, são os Estados Unidos. Portanto, mas temos países de todo o mundo praticamente a pesquisar. Isto pode ser explicado porquê? Pelo facto do guia de acolhimentos e muitas das informações termos em várias línguas, nomeadamente em russo, em inglês, em espanhol, em francês. Portanto, isto pode ser um dos motivos que nos levou. Quando quisermos saber porquê é que as pessoas nos procuraram, quais foram as palavras-chave, portanto, a primeira palavra foi o rastreio do CCR, o centro de referência, o rastreio coloretal, cirurgia do reto, meio diagnóstico, portanto, mas já são as palavras que estávamos à espera. Quando é que nos visitam? Nós temos o histórico anual. Não nos podemos esquecer que em janeiro e fevereiro foi a versão beta. Ficámos online em março e o primeiro pico foi em abril. Portanto, em abril pode ser explicado pela novidade. Mas desde abril para cá temos tido sempre um número de visitas à volta das 400 a 600 por mês. Em termos de histórico semanal, o dia que mais nos procuram é a quarta-feira, que pode ser facilmente explicado, porque uma das consultas específicas do cancro coloretal é à terça-feira, portanto, naturalmente no dia a seguir as pessoas vão-nos visitar. Em termos do histórico diário, portanto, as horas de maior procura são as horas de maior produtividade e a procura durante a madrugada explica-se pelo facto de também sermos pesquisados por outros países. Isto, resumindo estes números, temos cerca de 2.588 visitantes únicos, ou seja, quer dizer, são IPs específicos. Se vierem 5 pessoas procurar o nosso site neste computador, só vai contar como um visitante único. Em termos de número de visitas, estamos a falar, lá está, de um universo de 500 doentes ao longo dos 5 anos, mas temos 6.200 visitas, o que dá cerca de 2,39 visitas por visitante. E em termos das páginas visitadas, temos 16.000 páginas visitadas, o que dá 2,64 páginas visitadas. Isto quer dizer, basicamente, que as pessoas, quando nos procuram, vão especificamente procurar temas específicos. Não vão ver o site, vão buscar informação concreta. Como mensagem final, eu penso que os serviços, e neste caso o Centro de Referência, têm um papel importante na literacia e as ferramentas informáticas são um bom meio de transmissão de informação. O nosso site tem um papel inovador, porque é o primeiro site de um centro de referência dedicado a este tema e pode ser um ponto de referência para todos os centros de referência e para outros serviços poderem aplicar. E também aproveitar que tenho aqui o Conselho de Administração em peso para dizer que nós estamos prontos para avançar para a fase 2 e fase 3, se assim entenderem. Mas mais do que falar sobre o site, é convidá-los a todos, quando puderem, a irem à internet e pesquisarem no domínio crcr-sua.pt e acho que vão ficar contentes com o site que vão encontrar. Muito obrigado.